Olá, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode agradar a alguns, pode ser indiferente para outros tantos e pode também provocar a outros também. Eu vou falar hoje sobre igreja e religião. Ser religioso, pertencer a uma igreja, praticar uma religião, acreditar em Deus, é uma questão de escolha, de opção. Então, se eu acredito, se eu vou a uma igreja, se eu frequento uma religião, é uma opção que eu fiz. É da natureza nossa, como seres humanos, viver pela razão. Geralmente, nós somos propensos a acreditar naquilo que nós vemos, aquilo que é palpável. Contudo, muitas vezes, nós fazemos escolhas por acreditar, por escolher acreditar em algo que, apesar de nós não vermos, nós temos a expectativa de que aquela escolha ela vai trazer algum benefício para nós. Lá no final do século XVIII, XIX, nós já tínhamos esse embate, né? Em que os naturalistas eles optam em dar ênfase à ciência, ou seja, ou a ciência explicava ou nada era explicado. Então, naquele momento, eles descartam a presença de Deus. Então, essa crença, ela desde aquela época já foi uma opção, e é exatamente essa crença que permeia as universidades hoje em dia. Ninguém vai para uma universidade para falar de religião. As pessoas vão a uma faculdade para desenvolver ciência, para praticar a ciência, né? Inclusive, naquela época, já se dizia que Deus estava morto ou que a crença, a religião, era o ópio do povo, né? Isso, né, já haviam intelectuais da época que diziam isso. Inclusive, há muitos que exatamente por defender esse conceito dedicam nos dias de hoje a pregar, a ensinar e a tentar convencer a todos os que seguem uma crença, uma religião, de que isso é fantasia, de que isso é fábula, de que isso não existe. Então, esses defensores do afastamento da religião, eles praticam a descrença ou o afastamento dela, por apoiar especificamente o que a ciência pode explicar. Muitos se declaram ateus e são, inclusive, bem agressivos. É uma necessidade do ser humano buscar o entendimento da sua existência. É exatamente por isso que eu volto a insistir. Acreditar em Deus, igreja e religião é uma questão de escolha. O ser humano, desde sempre, ele busca a razão da sua origem, de onde eu vim, porque eu estou aqui. Então isso é uma ansiedade que está aqui, é inerente a todo ser humano. Não existe nenhuma lei que obrigue o ser humano a acreditar. Por isso, acreditar é uma escolha, é uma opção. Ninguém pode ser considerado pior ou melhor por fazer essas escolhas, por acreditar ou não. Ou você acredita ou você não acredita, porque isso é inerente à essência da própria pessoa. E cada escolha que nós fazemos, ela nos revela, nos traz resultados ou consequências que são naturais àquilo que nós acreditamos. E essa opção entre uma escolha e outra, ela está dentro de nós, ela está ligada à nossa consciência, ela está ligada à nossa inteligência. Quando uma pessoa fala que eu acredito em Deus, que eu sou crente em Deus, ou pertenço a uma religião ou uma igreja, é porque eu fiz escolha. E quando eu acredito em Deus, eu busco uma igreja, uma religião, que vai me aproximar daquele conceito que eu tenho de Deus. O que ocorre é que nessa busca, né, muitas vezes há muita confusão. Não adianta só eu falar, eu pertenço a uma igreja. Sim, mas tem igrejas que falam de Deus e tem esse relacionamento com Deus, mas também tem religiões que preferem mais estar aí em conceitos transcendentais, em coisas da ciência,
de discos voadores, né? E, enfim, de conceitos que, se eu falo de Deus, eu vou me aproximar dele, e aí, claro, eu vou buscar aquilo que esteja mais relacionado com o que o descreve. Pertencer a uma igreja é importante? É. E alguém fala assim, mas a igreja não salva ninguém, mas a igreja é você. Não, peraí. Se você acredita na Bíblia, você tem que escolher. Ou você acredita ou você não acredita. Então, se você acredita na Bíblia, você tem que seguir o que a Bíblia fala. E lá diz que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele criou uma igreja. Ele organizou uma igreja. Então, se ele organizou uma igreja, é porque a igreja é importante. Não adianta nada eu falar, eu acredito em Deus, eu sou cristão, mas eu não acredito na Bíblia, não. Peraí, se você é cristão, você acredita na Bíblia, porque a Bíblia é o conceito que descreve o cristianismo. Então, o próprio conceito bíblico, ele em um momento, ele descreve o Cristo fazendo uma comparação da igreja com uma mulher. Se a igreja não fosse importante, se ele não tivesse feito uma igreja, por que ele iria comparar a igreja com uma mulher? Vamos lá. Vamos comparar aí uma escritura que está em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 23 a 24. Ele fala assim, olha, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, isso aqui não tem interpretação, é uma comparação que ele está fazendo entre a mulher e a igreja. Eu não vou entrar nesse espaço ideológico das escrituras, porque já é um outro tema. Quando ele fala de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não vou entrar nesse detalhe, nessa ideologia, né, que pode ser ampliada aí para vários tipos de discussão, mas é para entender em síntese que quando ele fala que as mulheres sejam sujeitas aos maridos, ele descreve também como devem ser esses maridos para os quais as mulheres serão sujeitas. Não é simplesmente falar que a mulher deve ser sujeita ao marido e pode ser qualquer marido ou de qualquer forma, não. Ele fala como que tem que ser esse marido. E ele fala, por exemplo, que para que a mulher seja sujeita a esse marido tem que colocar a mulher como a sua parte principal na vida, respeitá-la sobre todos os aspectos, né? Ele fala para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Ele já descreve. Tudo bem que a mulher seja sujeita ao marido, mas também que o marido, para que ela seja sujeita, ele tem que ter alguns pré-requisitos para isso, né? Não é simplesmente colocar a mulher abaixo do homem, sem especificar, do marido, sem especificar que tipo de marido deve ser. Então, mas está claro aqui essa comparação entre a mulher e a igreja. Muito bem, e aí ele mais em outro capítulo, lá em Coríntios, né, no capítulo 12, ele não só fala da igreja, mas ele descreve como deve ser a sua igreja. E ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Aqui ele já derruba qualquer tipo de preconceito e discriminação dentro da igreja, que a igreja é aberta a todo tipo de pessoa, a toda raça, a todo tipo de ser humano, filho dele, né? Por isso ele fala, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser servo, livre, todos, né, devem beber do mesmo espírito. Que aquela parte do corpo que a gente acha que tem menos utilidade é a que ela mais representa o corpo. Ou seja, quando nós discriminamos alguém, nós estamos dizendo que aquela pessoa não é importante, mas nós estamos olhando com os nossos olhos e esquecemos que os olhos de Deus é diferente e que cada ser humano é exatamente igual para ele. Que ninguém é menos ou mais do que um ou outro na sua igreja. Ele fala assim, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, então na igreja dele tinha apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Então, na igreja dele tinha profetas. Em terceiro lugar, doutores. Então, existia aqueles estudiosos das Escrituras. Também tinha milagres, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, tudo isso são características da igreja que ele organizou. Então, muitas vezes a gente tem esse conceito de igreja, mas a gente não para pensar como é a igreja que eu escolhi, como é a igreja que eu frequento, né? Que características ela tem para eu poder me aproximar dela e vê-la como semelhante àquela igreja que foi organizada por Jesus Cristo quando ele esteve na terra. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 23, ele dá um alerta muito importante. Ele fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, olha só, ele dá um alerta dizendo: não é só você ir a uma igreja, olha para cá, eu organizei a minha igreja. E você, se quer seguir uma igreja, tem que seguir uma igreja que seja exatamente como essa, porque por isso ela teve essa organização. Como que uma pessoa pode falar que Cristo é perfeito e, ao mesmo tempo, não seguir as coisas que ele criou, que ele fez, que ele organizou? Uma coisa perfeita não precisa mudar. Ele criou a sua igreja tem que ser assim, não precisa mudar. Então eu pergunto, a igreja que você frequenta hoje, ela é assim, ela tem essas características? Porque ele fala: pelos seus frutos os conhecereis. Então a igreja que você frequenta, chega lá amanhã e fala: escuta, quem é o apóstolo da minha igreja? Quem é os portadores do sacerdócio da igreja? Porque o sacerdócio é a autoridade para administrar as coisas de Deus na terra. Onde está o profeta, os apóstolos, né? Ou seja, tem que procurar aquelas características, porque senão não adianta nada. Você vai estar frequentando uma igreja simplesmente porque você acha legal, acha bonito. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? agora, É isso aí. onde eu tá abrindo assim? Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, honra essa palavra, então joga nos fora aí, gente. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogou nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil. Isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não.
você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado e mudado a vida de muita gente. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podiam mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca num gasofilaço, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Não, uma palavra que seja de 5 minutos, você tem que dar que é dizimista. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilaço. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta entrega na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele. Você está na igreja errada, né? Você está em meio daquilo que ele falou, cautelai-vos contra os falsos profetas, né? Falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos pastores que vivem de ganância, cobrando dízimo do povo para manter suas riquezas, pastores que são assalariados pela igreja. Isso é uma coisa absurda, porque a Bíblia fala, você recebe de graça e deve dar de graça. E tem pastores profissionais da pregação, fazendo shows, né? E as pessoas vão por quê? Porque tem boa intenção, mas boa intenção não salva ninguém. Você tem que ter certeza que a sua igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ele fala assim, olha, nas Escrituras, ele diz, lá em Efésios, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, ou seja, os pregadores, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os membros da igreja eram chamados santos. Então, aquelas pessoas que se filiavam à igreja dele eram chamados santos. Então, santo é tudo aquele que procura fazer a vontade de Deus. Então, se você pegar todas as cartas, todas, sem exceção, todas as cartas do apóstolo Paulo, todas elas são dirigidas aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos de Tessalônica. É como se hoje, por exemplo, eu escrevesse, eu fosse um apóstolo, e eu escrevesse uma carta aos santos do Rio de Janeiro, aos santos de São Paulo, aos santos de Brasília. Então, os membros da igreja naquela época eram chamados santos. Então, às vezes, a pessoa não abre o olho, não abre a cabeça para entender essas coisas. A igreja que você frequenta, ela é aquela igreja que ele organizou? Aí você vai falar, mas aquela igreja não existe. Claro que não existe, porque a própria Escritura fala que na Bíblia, aqui ela diz claramente que haveria um momento de apostasia. Com a morte de Jesus Cristo, os apóstolos, começou-se a apostasia. Os homens começaram a se afastar da verdade e por isso começaram a criar igrejas, a fundar igrejas. Isso é a apostasia, é o afastamento da verdade. Na época de Cristo existia a igreja dele,
Ponto. Ele morreu, os apóstolos morreram, o homem, com sua ganância e seus interesses, começaram a criar igrejas. Isso está na Bíblia. Eu vou colocar aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, sobre essas escrituras que falam sobre apostasia. Mas do mesmo jeito que vem falando da apostasia, também vem falando de uma restauração. O que é a restauração? Se eu pegar um espelho, jogar no chão e quebrar em 1000 pedaços, aí depois eu vou pegar os pedaços, vou unir todos os pedaços, eu vou restaurar aquilo que foi quebrado. Então, do mesmo jeito que houve a profecia de que haveria uma apostasia, também haveria a restauração de todas as coisas. Agora, o mais triste de tudo, quando Cristo nasceu, muitos não acreditaram. Bastante não acreditaram. É um absurdo. Que isso? Aquele lá, filho de carpinteiro, Cristo veio, ninguém não aceitou, não acreditou. Quando Noé anunciou o dilúvio, foi a mesma coisa. Não acreditaram. Veio o dilúvio e matou aquele monte de gente. A igreja de Jesus Cristo, ela pode estar aqui agora, entre nós, entre vocês, entre todo aquele que está assistindo o vídeo. E se você não abrir os olhos e não procurar, ela vai estar aí. Muitas vezes, a gente só fica na igreja porque fala de Deus. Mas o diabo fala de Deus. Então isso não significa nada, Aí você fala, pois é, mas não existe igrejas perfeitas. Não existe, claro que não existe. Naquela época também não existia. Mas a igreja, ela tinha aquela organização. Então, para você frequentar uma igreja, você tem que procurar uma igreja que seja próxima àquilo que ele organizou. Agora, problemas vai ter na igreja? Claro que vai, porque naquela época também. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, olha, naquela época, vou falando e vou escrevendo aqui as escrituras que você pode comprovar. Na igreja de Jesus Cristo daquela época, havia divisões, divisões dentro da própria igreja. Então tá lá, pode pesquisar que está lá essas divisões que tinha na igreja dele. A igreja dele, naquela época, já tinha um problema sério com incestos e imoralidade. Então tá aqui também, na descrição aqui. Outro problema que tinha na igreja dele naquela época, orgulho e arrogância. Naquela igreja dele, que ele organizou lá, também havia murmuração e fofoca. Também, naquela igreja que ele organizou, tinha diferenças raciais e sociais. Também outro problema que tinha naquela igreja, falsos pregadores. Também naquela igreja tinham relacionamentos conjugais, problemas com relacionamentos conjugais e familiares. Então, a igreja ela não está isenta desses problemas. Você não vai encontrar uma igreja que não tenha defeitos. Mas a hora que você entrar numa igreja, pega as escrituras, a descrição e fala, peraí, deixa eu ver se essa igreja tem tudo que tinha lá naquela igreja de Jesus Cristo. Primeiro, como é que chama a igreja? A igreja chama Igreja Batista. Opa, então não é a igreja de Jesus Cristo. Se é Batista, é Batista. A igreja católica. A igreja católica, a palavra católica significa universal. Isso aí foi criado, Você não ouve esse nome na Bíblia em nenhum lugar. Entendeu? A história dos papas. Isso aí foi uma coisa criada e a história sabe. Isso não precisa nem de entrar em detalhes, Você vê igrejas pregando reencarnação. Sabe? É coisa totalmente absurda. Em nenhum momento das escrituras fala sobre isso. Tem um montão de igrejas aí que você pegando as datas e todas elas têm boas intenções. E isso eu não vou falar, porque tem que haver tolerância religiosa. Cada um professa o que quiser. Professar o que quiser é uma coisa. Agora, se eu vou buscar uma igreja, eu tenho que buscar aquela que mais se aproxima da igreja dele. Então, por isso é importante ter esse cuidado. Porque muitas vezes você está na igreja e pensa que só chegar lá com a Bíblia debaixo do braço, sentar no banco e ficar gritando aleluia todos os domingos vai te salvar, vai te levar à vida eterna. E não é. Não é. Por exemplo, uma das coisas muito importantes desde a época de Moisés, inclusive na época de Cristo, que existiu eram os templos. Que igreja hoje tem um templo? Chamou a capela de templo. Não. Igreja é igreja. Templo é templo. Então são duas coisas diferentes. Então o que acontece no templo? Por que existiam os templos naquela época? Na época de Moisés, inclusive, nem todo mundo podia entrar nos templos. Nem todo mundo podia tocar na arca. Só os levitas, Os filhos de Arão podiam tocar na arca. Então, são coisas que são inerentes na igreja que eu frequento e que muitas vezes eu fico acomodado e não procuro saber. A minha igreja, qual é a semelhança dela com a igreja, com a descrição que aparece na Bíblia? Em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, ele fala assim, olha, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Bom, aqui essa escritura está falando sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um rei tão justo, que a autoridade que foi concedida aos homens para fazer ordenanças em nome de Deus foi chamado sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A igreja que você frequenta, ela possui este sacerdócio? Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque existem porque Cristo, ele era um portador desse sacerdócio. Os apóstolos eram portadores desse sacerdócio. Nem se fala sobre isso. Que a igreja que você frequenta, que você diz que é a igreja de Jesus Cristo, o que ela está fazendo para coligar a Israel? Que a coligação de Israel, a reunião do povo de Israel, também está profetizado na Bíblia, que a igreja de Cristo tinha essa comissão, tinha essa função de fazer essa coligação do povo de Israel. A forma do batismo, como que é a forma do batismo? É com um pouquinho de água na cabeça? Isso foi invenção da Igreja Católica, nunca existiu isso. A pessoa era imersa nas águas, né, por quem possuía a autoridade do sacerdócio. Por que as pessoas buscavam João Batista? Porque ele tinha autoridade para batizar. Hoje qualquer pessoa batiza. Não é assim. Simplesmente eu vou lá e batizo uma pessoa porque eu quero, porque é bonito. Não, você tem que ser investido com a autoridade do sacerdócio para poder aquele batismo ser reconhecido por Deus, por imersão. Eu posso praticar o que eu quiser, como quiser, onde quiser, eu posso, mas com conhecimento. Ou seja, eu sei que essa não é a igreja de Jesus Cristo, mas eu quero frequentar a si mesmo. E tenho direito, tenho que ter todo o direito. Eu não posso atacar nenhuma religião. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela pode estar aqui na terra agora, nesse momento, e você não está se preparando nela. Você está na igreja errada. Você tem que ter certeza que a sua igreja é a igreja de Jesus Cristo. Para começar, se a igreja é dele, ela tem que ter o nome dele. Não tem como ter uma outra igreja com o nome de outra pessoa, né? Então você já começa a descartar toda aquela igreja que o nome oficial não tem o nome dele. Porque se a igreja é dele, tem que ter o nome dele, a igreja de Jesus Cristo, né? E assim você procura outras características que são inerentes àquilo que existia na época de Jesus Cristo, né? Os membros da igreja naquela época, todos eles eram chamados de santos. Não é santo aquele que você adora, é aquele que procura fazer a vontade de Deus. Então, ele é chamado de santo, né? E assim, todas as práticas, né? O dom de curas, né? Os sacerdócios, as autoridades, o templo, as ordenanças templárias. Igrejas existem milhares e milhares no mundo, todas falsas, todas criações de homens. A igreja de Jesus Cristo, ela pode estar aí na sua frente e você não sabe, você não conhece. Do mesmo jeito em que na época de Cristo, eles não aceitavam que ele estava entre eles, pensavam que havia um príncipe todo-poderoso e Cristo humilde nasceu na manjedoura. Noé falava que o dilúvio ia vir, ninguém acreditou, veio e levou todo mundo. A mesma coisa com a restauração da igreja. Aqui fala restauração, não fala fundação. A igreja seria restaurada, porque ela já esteve na terra, ela seria restaurada na terra, para poder preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Espero que esse vídeo tenha sido bem claro para você. É hora de você parar um pouquinho e pensar, a igreja que eu frequento, será que ela é a igreja de Jesus Cristo? Será que essa igreja de Jesus Cristo já não está restaurada na terra e eu estou desconhecendo ela? Como aconteceu no passado com todas aquelas pessoas que desconfiavam da existência de Cristo ou do dilúvio que viria através do profeta Noé? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta, faça aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder. E até a próxima, então. Um abraço.